Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora do Chave Mestra Podcast. Esse podcast que eu amo fazer parte, sempre falo aqui para vocês que nos acompanham no nosso canal no YouTube, que para mim é uma honra porque eu sempre estou aprendendo. A cada dia mais eu tenho aprendido aqui. E esse é um assunto que eu gosto bastante, que eu já vou falar, calma, não fiquem curiosos, porque é um assunto que me traz curiosidade no sentido de conhecimento maior. Porque eu sempre estudei muito sobre desenvolvimento humano, sobre a área das emoções, de diversas questões da comunicação, mas nas finanças a gente sempre deixa a desejar. A gente que está aqui na área, né, de humanas, a gente que está aqui na área da comunicação, então a gente sempre tem que aprender. E não só comigo, que seja para você também, independentemente de qual área você for, a gente tem que aprender quais são os códigos das finanças. Qual que é o código? O que que leva a gente ao próximo passo? Porque a gente está falando aqui de nível básico, a gente está falando do intermediário e avançado também, porque todos nós temos que avançar, nos atualizarmos aqui. Então, eu quero trazer para você um livro que acabou de ser lançado aqui na editora Chave Mestra, que é o Código das Finanças. Neste livro, você tem aqui diversos capítulos trazendo situações em que você pode ascender aí dentro da tua empresa ou na tua finança pessoal. E eu vou conversar com ela, que é a nossa escritora que está aqui comigo hoje, e que inclusive acabou de participar do lançamento. A gente está gravando aqui em Alphaville, São Paulo. E a gente ontem teve o lançamento nacional desse livro que está com cheirinho de novo, é o nosso bebê aqui da editora. E ela inclusive fala aqui no capítulo, deixa eu ler para vocês, ó. Prosperidade começa com um pensamento positivo. E ela fala exatamente nesse campo do que é prosperar para você, o que de repente você acredita que é prosperidade, o que é finança. A gente vai trazer tudo isso. Ela que é escritora, palestrante, mentora, ela que é financista. Ela vai explicar tudo. Comigo hoje na nossa mesa de podcast, Jéssica Moraes. Tudo bom, Jéssica? Olá, tudo bem, pessoal? Queria agradecer pela oportunidade de trazer para vocês um pouquinho mais aí sobre esse mundo das finanças e Ótimo. falar sobre uma coisa super importante. Tu comentou sobre a gente ter 3 níveis e dar passos, né? E eu acredito que antes de a gente pensar em fazer alguma coisa, você precisa acreditar. Então, se você Ótimo. não acreditar que você pode fazer, que você pode evoluir, que você quer almejar alguma coisa maior, e você não usar isso ao seu favor, pensando positivo, você nem começa, você nem dá o primeiro passo para chegar em algum lugar. Então, quando eu vi esse assunto desse capítulo, eu me identifiquei muito porque isso reflete muito a minha história. Né? Trazer o pensamento positivo para dentro Ótimo. das finanças, porque as finanças elas são sempre a consequência. Você não trabalha para Uhum. ter dinheiro, você tem dinheiro porque você trabalha. Então, o pensamento Uhum. positivo é: se você trabalha, tem dinheiro, quer fazer suas coisas, mas você não acredita que você pode ou que você merece, né? Tem muito a ver com pertencimento. Às vezes a gente Uhum. fica perdido, né? O que eu mais escuto é que o pessoal, ai, tô meio perdido nas minhas finanças. Então, se você não acreditar, né, você não usar isso do pensamento positivo para te mover, para de fato você conseguir chegar em algum lugar, Uhum. né? Isso não vai fazer sentido para você. Então, aí ao longo da minha história, isso fez muito sentido na minha vida. Vou contar um pouquinho para vocês hoje, né, de como foi esse Ótimo. processo. Então, eu tentei trazer essa essência no livro, né, contando um pouquinho da minha história. Então, eu usei da minha história para trazer esses exemplos aí no livro. Ótimo. E quando você recebeu o convite para participar, antes da gente entrar lá nesse capítulo, nesse tema, você já tinha isso em mente? É algo que você trabalha bastante já fora do livro ali, com os seus clientes, com as mentorias e palestras? É algo que você já tem trabalhado bastante? Conta um pouquinho pra gente como que tem sido aí. Ah, legal. Então, eu fiz várias especializações, eu sou graduada, tenho MBA, tenho mestrado, e os livros me acompanharam sempre nessa jornada. E para mim foi uma coisa que mudou a minha vida, que foi acreditar de fato que o estudo, né, mudaria esse capítulo. Então, eu já escrevi blog, né, e vou entregar a idade já aqui, né, Não, na época, não tem como não entregar, né? Na época né, do blog. na época do Blogspot, então eu escrevia, daí eu pensava assim: "Nossa, um dia eu quero usar das palavras para transformar e impactar a vida das pessoas". Só que isso nunca foi algo que eu coloquei numa lista, né, de prioridades, assim: "Ah, quero me formar,
quero construir a minha casa, quero conquistar as minhas coisas, quero fazer a minha carreira, atender os meus clientes e quero fazer um livro. Nunca teve nessa ordem, Uhum. né? Mas sempre foi uma vontade. Eu sempre digo, pessoal, se você não dá data e nem prazo, é uma Uhum. vontade, não é uma meta. Então, quando o pessoal entrou em contato comigo, eu disse, poxa, né? Alguém acendeu uma chaminha lá de algo que eu sempre gostei e sempre tive vontade, mas nunca priorizei. Então, para mim, está sendo uma realização muito legal. Conseguir transformar isso tudo que eu já fiz, e as coisas que eu gostava, sem ter de fato planejado isso, né, como uma prioridade, mas poder participar aí com tantos autores incríveis que tem nesse livro, né? Então, para mim, está sendo uma Ótimo. realização, uma compilação aí de quem gosta de falar, quem gosta de comunicar, quem gosta de trazer finanças de um jeito mais leve e colocar escrito, né? Esse Ótimo. experiência de escrever foi muito bacana. Então, para mim, está sendo super legal ter isso assim e já fazia, né? Eu já tinha esse desejo. Então, para mim, está sendo muito especial. Quando você fala sobre pensamento positivo, porque aí a gente entra naquelas questões de, ah, é só pensar que tudo vai acontecer, que eu imagino que Uhum. você receba esse tipo de pergunta. O que que você traz exatamente no começa com o pensamento positivo? Porque o que que acontece? Eu tenho um dos subcapítulos do livro, ele fala que o pensamento positivo não elimina o trabalho, mas ele dá a direção. Né, justamente sobre isso, porque se você só imaginar assim, vou pegar o meu cenário, minha mãe era faxineira, Tá. né, não tem nenhum demérito nisso, mas eu sei que ela não queria a mesma profissão para mim. Então, se eu não pensasse assim, pô, vou fazer a faculdade, eu fui bolsista numa faculdade privada, então você tinha Tá. aquela, você chegava e você sentia que você não fazia parte daquele ambiente, né? Eu me Uhum. sentia ali, eu sabia que eu não podia comer na lanchonete, por exemplo, eu tinha que levar de casa, eu tinha as minhas dificuldades, que era um cenário diferente da galera que estava ali. Se eu não pensasse, eu não me visualizasse lá formada, que aquilo ia me ajudar, se eu não mantivesse isso e sim pegasse só a parte da dificuldade, eu ia sofrer muito nesse processo. Então, o Sim. pensamento positivo nos ajuda nisso, a pensar que aquilo faz parte do processo e que nem tudo são flores, né? Aquele velho ditado, Ótimo. a vida não é um morango, né? Mas a Essa eu não gente. conhecia. A vida não é um morango, Você exato. conhecia essa, José? José que tá aqui com a gente, né? Ah, é, então vocês já sabiam já. A Às vezes, vida não é um às morango. vezes ele tá meio pra um limãozinho, assim, mas vai ter o momento que vai ter um abacaxi, vai ter um momento que vai chegar o morango, né? Ótimo. Mas que faz parte, o nosso caminho ele não é linear, né? Então, se você não mantém um pensamento positivo, e aí a gente tem muito autores falando no livro sobre a parte de psicologia, né? Eu achei isso muito legal, de autoconhecimento. Isso tudo faz parte, isso tudo ajuda que a gente se mantenha, né? Mas para você começar, dar o primeiro pontapé aí, né, nessa Uhum. jornada que nunca é tranquila e fácil, mas que tem muitas coisas legais em torno Sim. disso, né? Você precisa manter esse pensamento positivo. Então a ideia é essa, não de que isso torna mais fácil, né, mas isso ajuda no caminho. No caminho, óbvio. Isso aí. E quando você fala lá no seu capítulo um pouquinho de cada, porque você traz um pouco de acreditar é a escolha e muda Uhum. tudo. E você fala também da mentalidade que é a semente que antecipa os frutos. Tá dentro também dessa questão, não sei se a gente pode dizer emocional, Uhum. mas uma questão de comportamental também, no sentido de você se abrir primeiro para entender sobre as finanças. Você vai muito a fundo, né, quando você fala no teu capítulo. Não é só começar, vamos organizar as finanças. É realmente entender o que está por trás dessa prosperidade, é isso? Exatamente. Porque quando a gente vai falar de finanças, né, a gente tem muita galera que pensa, tem que ficar rico e ganhar dinheiro e guardar. E Uhum. hoje eu falo pro pessoal, o que move é você ver que você está melhorando, que você está melhor do que ontem, que Hum. você conseguiu fazer a sua primeira viagem à vista, que você está lá na sua viagem curtindo e não está preocupado com o que você está passando no crédito, ou né, você está de fato curtindo. Então, as Hum. finanças é o meio para você curtir uma vida de boa, né? E quando você faz um orçamento, que eu mais vejo com meus clientes, né? A gente vai ter que parar de pedir o iFood todo dia. Ou a cada 3 dias, né? Ou pegar aquele Uberzinho que é R$ 20, R$ 30, e lá no final do mês dá Sim. 800 mil reais só com esse gasto no cartão. E a pessoa quer fazer aquilo em detrimento, neste momento, de algo maior. Quando você conquista, você diz assim, poxa, levei meus filhos para viajar dos sonhos dele e não estou preocupada com isso. Tô indo de boa. Então, isso não tem preço. Ótimo. Então, quando a gente fala que antecipa, né, que é a semente, é porque você realmente vai plantar para você colher, mas sem deixar de viver o hoje. Você está curtindo o plantar também, né? Então, eu trago muito na minha rede social, quando eu trago sobre esse assunto, que Uhum. é a gente viver o amanhã, planejar ele sem deixar de viver o hoje. Então, você
planeja o amanhã sem deixar de viver o hoje. Que é justamente sobre isso, né? Você não vai deixar de viver porque em vez de 5 iFood você está pedindo 3. Mas você sabe que aquela redução de 2 é por um impacto muito maior. Por uma coisa que você Ótimo. quer pensar ao longo de um ano, né? Números é sensacional por isso. Você multiplica ali e dá uma coisa linda, né? Então, a ideia é justamente essa, você multiplicar esses frutos. Se Uhum. eu lá, quando eu estava na minha graduação, eu entrei com 17 anos na faculdade. Né? Então, eu era muito nova, mas eu sabia e eu fazia conta. Se eu fizer 4 disciplinas, eu vou me formar em tal ano. Se eu fizer 5, eu me formo em tal ano. Se eu fizesse... Porque eu sabia que aquele processo ia demorar, mas que eu precisava daquilo. Eu imaginei a minha carreira, né, com a graduação sendo a base daquilo ali. Ótimo. Então, não foi fácil, né? Tive 2 empregos, fiz muita coisa lá, fiz muita faxina junto com a minha mãe nesse período, mas eu sabia que aquilo lá tinha um quê e tinha um motivo maior, né? Tinha um propósito para aquilo, né? Então, realmente ter Exato. plantado aquilo hoje, né? Eu só sou especialista, só consigo atender os meus clientes com base no que eu estudei, né? Diferente de outras carreiras aí que não precisam necessariamente um estudo formal, para mim eu precisava ter aquilo, né? Então, quando a gente desmistifica o financeiro, né? E você traz aí para essa ideia de que você está juntando hoje, economizando, está projetando os seus sonhos para algo maior, que você vai viver algo incrível lá com a sua família, né? Hoje você conseguir dar, por exemplo, uma condição de vida para sua mãe, como foi comigo, uma coisa que eu queria muito retribuir ela, isso eu não acho que em momento nenhum eu deixei de viver, pelo contrário, eu vivi com propósito, né? Então é Ótimo. sobre isso. E quando você fala aqui sobre propósito, eu achei interessante porque é no sentido de que as pessoas, não sei se você já nesse tempo de atendimentos, palestra, mentoria, todo esse trabalho que você faz, você percebeu pessoas falando: "Ah, mas a vida só se vive uma vez". Ah, porque é tudo uma desculpa que se arruma para não ou se organizar financeiramente ou não se planejar e ter a disciplina. Então, é quando muitas pessoas dizem: "Ah, mas a vida é curta, eu não sei para até quantos anos eu vou viver. Ah, eu tenho que gastar mesmo". E na verdade ela não está vivendo, ela está Uhum. sobrevivendo, no sentido de tá pagando mais do que um carro, tá pagando mais do que uma viagem, porque só de juros, enfim. Você percebe muito isso, que as pessoas não têm a noção, porque vai muito pro lado emocional? Sim, e isso tem vários cenários, né? A gente pegar o cenário do carro, né? Eu sempre conto a história do meu carro porque eu acho uma coisa mais fácil de a gente, Ah, mais ótimo. palpável de a gente Palpável. Uhum. entender, porque o dinheiro não é só sobre isso, né? Não é sobre comprar coisas, é sobre desfrutar. Mas o carro é uma coisa legal pra gente pensar, que eu sempre tive o sonho, né, gente? Eu tenho 1,5 m, então eu sempre tive o sonho de ter um carro alto, né? Eu queria muito um SUV. Eu disse, meu Deus, um dia eu vou ter. Eu lá com meus 18, 20 anos, quando eu comprei minha primeira motinho, isso era impossível na minha mentalidade, né? Lá da época eu pensava, eu nunca vou ter um carro. E quando eu fui me planejando para isso, né, muito com o apoio da minha mãe, do meu marido também, unidos ali pra gente fazer isso, mas eu pensava assim, poxa, eu queria tanto, né, não ter um carro hatch, um carro sedã, não tenho nada de carro, gente, eu só sei que eu queria um carro Uhum. que fosse grande, né. Eu pensei, isso vai demorar, né, eu vou ter que me organizar, enfim, e aí eu fui, eu tive moto, depois a gente comprou o primeiro carrinho, daí a gente comprou o segundo. Quando eu fui comprar o terceiro, eu fiz um propósito com ele, vamos comprar este carro à vista. Todo mundo da minha galerinha que me conhecia da escola, dos meus amigos mais íntimos, é louca, né? Doida, vai comprar um carro? Não vai, né? Eu disse, tá bom, deixa passar. Passou 3 anos, fomos lá e compramos o primeiro carro à vista. Quando eu fui comprar esse carro, a gente comprou, na época, um Prisma. E eu já lá com o meu sonho da minha caminhonete. E aí, numa rodinha de amigos, eu contei isso. Ah, olha aqui, compramos um carro à vista e tal, mas o meu sonho, eu sempre brinco, né? O meu sonho nível 1 era ter um SUV. Ah, mas então por que você não deu esse dinheiro que você tinha, o carro anterior, e não comprou um SUV? Eu disse, pô, que pensamento de pobre. Né? Na hora eu pensei, poxa, mas que pensamento de pobre. Porque devia ter uma baita parcela para pagar, o seguro não é o mesmo, o valor ali que você vai gastar gasolina, tudo não era o mesmo. Eu disse, cara, eu tô num momento de trabalhar muito. Eu tava com a carteira cheia Exato. de clientes, fazendo mestrado, enlouquecida. Eu disse, cara, eu preciso de um carro que seja ok ali pra mim, confortável, era completo, né? Eu não gostava muito do estilo do sedã, mas tava tudo certo, né? Me levava, me buscava. Porque pra que eu vou mostrar? E daí eu pensei assim, amigo, mas eu vou comprar o SUV pra quem? Daí ele me olhou Ótimo. assim, daí ele disse, ué, pra ti? Daí eu disse, não, pra ti, né? Tipo, pra mostrar pra alguém que eu tenho condições de comprar. Não, vou comprar quando fizer sentido pra mim, Que né? E que eu ótimo. puder bancar e que aquilo não seja uma despesa, né? Então, quando aquilo realmente seja uma conquista que eu possa curtir. Porque eu vou querer sair, eu vou querer viajar, eu vou querer curtir mais aquele carro. E agora eu preciso de um carro pra trabalhar, né? Mesmo que ele Ótimo. seja comprado à vista. Se passou-se 2 anos e um pouquinho, compramos o carro. Daí esse mesmo amigo me disse assim, pô, que legal ver, agora tu comprou e tu faz, e eu não vejo vocês estão saindo mais do que antes.
Eu digo, lembra que eu te falei? Então, eu não deixei de viver com aquele carro esses 2 anos e pouco que eu juntei para comprar a caminhonete, que era o meu sonho. Mas eu curti ainda mais, porque todo mês que eu guardava o dinheiro para comprar outro carro, eu pensava assim, nossa, olha o poder disso. Em tal mês eu vou ter tanto, depois daqui 6 meses eu vou ter mais tanto. E, gente, se você faz uma coisa que você quer muito, e você diz assim, qual é a forma de pagamento? No Pix, gente, experimenta. Assim, isso é poderoso. Você nunca mais vai querer fazer coisas grandes, né? Porque depois você fica. E o meu marido, ele trabalha na aviação, super instável, né? Eu trabalho com consultoria tanto pessoal quanto empresarial e tenho empresa nesse ramo. Então, tudo é muito instável, né? Eu não Sim. ter uma parcela, gente, eu deito, durmo tranquilo. Então, tem coisas que não é só o Ótimo. dinheiro. Não é só, você podia ter investido, podia ter comprado parcelado, porque ia render, né? Então, tem coisas que a gente tem que avaliar. Então, sempre que são sonhos e são coisas importantes, eu falo pro pessoal, vamos planejar à vista? Quantos anos você precisa para fazer isso? Vamos curtir esse processo, né? Em vez de ter o carro tal, vamos descer um pouquinho, você curte nesse meio tempo aí, não deixa de viver, né? E não eleva tanto o seu custo de vida também. E eu acredito muito no que você falou, e eu acho tão interessante quando a gente faz isso, porque a gente fala de uma visão mesmo do que você traz no seu capítulo, sobre não só pensamento positivo, mas sobre pensar. Porque é exatamente isso. Quando você falou, e não foi a questão do teu amigo, que às vezes nem teve a intenção, mas é porque as pessoas andam desta forma. Sem esse pensamento crítico no sentido de, não, mas peraí, mas por que que eu vou adquirir isso agora? Mas por que que eu tenho que ter realmente esse relógio? Se o outro também tem ponteiro e também mostra a hora. Não, mas peraí. Então, a gente está tão numa sociedade, principalmente em 2025, que ainda tá um boom de eu tenho que ter e não ser, Uhum. que aí a pessoa não para de repente Perfeita para essa pensar, frase. né? Não para para Exato. pensar que não, eu posso até ter, mas não é agora o momento. Tá me levando, tá me trazendo e às vezes é muito bom o carro. E você acredita que muita gente, quando você atende, tem ainda essa visão? Porque Sim. veio dessa cultura de ter? Sim, eu vejo hoje que até o pessoal estava comentando ontem no evento mesmo. Ah, você vai falar de finanças? A primeira coisa que o pessoal pergunta é o que você tem. Hum. Daí eu sempre, quando alguém me fala isso, eu digo assim: olha, eu tenho muita paz e pra mim eu tenho muita riqueza. Ótimo. Né? Paz principalmente, assim, porque eu deito, durmo, não devo nada pra ninguém, eu tenho muita riqueza. Por quê? Hoje, se eu comparar essa minha história lá de quando eu tinha 17 anos, que eu entrei na faculdade, né? Hoje eu tenho meu segundo carro à vista, hoje eu consigo dar uma casa confortável para minha mãe, a gente tem uma estabilidade financeira. Ah, posso parar de trabalhar hoje? Não pararia, porque a gente é inquieto, né? Mas não posso. Mas estou planejando a minha aposentadoria, tenho a minha reserva de emergência guardada, tenho meus planos para daqui 3, 5, 10 anos que eu quero fazer, e a gente está construindo e vivendo este processo. Ótimo. Então, antes de ter, realmente eu prefiro ser e curtir o processo. Porque se a gente não ganhou Exato. nada, né? Eu não nasci no berço de ouro, como a gente diz, né? A minha missão é deixar, né, conhecimento, impactar para que as pessoas que venham depois, meus filhos, tenham uma vida mais tranquila assim, né? Financeiramente, emocionalmente, sejam mais estáveis, mas eu quero curtir e poder retribuir para quem fez tanto por mim. Né? Então, hoje, poder fazer isso, para mim, isso é sinônimo de riqueza. Eu até trago para o pessoal na consultoria, eu pergunto para eles, o que é riqueza para ti? Né? Para mim, hoje eu sou rica, mas na minha A sua definição, né? percepção também. Exatamente. Então, quando a gente traz esse propósito, eu acho que a vida fica muito mais tranquila, você falar de finanças fica muito mais divertido. Então, hoje, quando eu converso com os meus clientes, que eu faço principalmente a consultoria pessoal, que você tem esse contato maior com a família, com a estruturação de um orçamento, que você vai falar de parar de fazer alguma coisa para tentar investir num sonho, ou realizar uma coisa que a pessoa quer muito, eles trazem, nossa, Jéssica, como é que você consegue fazer isso de uma forma tão leve? Né? E para mim é isso, porque eu entendo o propósito, eu sei que se você fizer esse corte agora, se você der essa seguradinha agora, daqui 1, 2 anos você vai estar muito melhor. A sua família vai estar muito melhor. Isso restaura casamento, gente, né? O pessoal lá perdoa uma saidinha fora do casamento, mas não perdoa uma dívida. Então, é o item número 1 de separações de casamento, é o endividamento. Num cenário de superendividamento do Brasil, disso só aumentando, né? E aí as pessoas cada vez julgando mais o que você tem, como se você fosse melhor, né? Porque o meu carro é 1 ano mais novo que o seu, porque tem menos quilômetros que o seu, ou porque eu estudei numa faculdade melhor que a sua, porque a minha casa é maior que a sua. Isso se perdeu um pouco, né? Então, hoje eu prefiro trazer muito mais essa coisa de a gente viver esse processo, de você realmente fazer um propósito de por que você está juntando dinheiro, né? Do que, de fato, você juntar por juntar, né? Só ter dinheiro, eu gosto muito, eu não sei de quem é essa frase, mas eu gosto muito da frase de que a pessoa era tão pobre que só tinha dinheiro. Né? Que Já isso ouvi também. eu Também não não sei de quem sei. é o autor aí, Ótimo. né?
Mas Ótimo. faz super sentido pra mim. E na minha caminhada de vida, eu sempre vivi e convivi com pessoas que tinham mais que eu. E aí a minha mãe sempre dizia pra mim, minha mãe é muito sábia, né? Ela tinha só até a quarta série, mas ela era muito sábia porque os patrões dela tinham muito poder aquisitivo, assim, muito diferente da gente, né? E ela sempre dizia assim: olha, admira e pensa, como é que eu faço pra fazer igual? Como é que, se ele é uma pessoa de carne e osso como eu, e não, né, tirando aí quem ganhou de uma forma, Sim. né, não lista ou aí na Mega Sena, como é que Né? ele fez pra chegar lá? Eu também quero. Então, isso foi um exercício que eu sempre fiz por conviver ali na graduação com empresários. Então, como eu fiz a administração, a galera era desse meio Desse empreendedor, meio né? também. Então, Uhum. olha, cara, eu acho que dá pra fazer, dá pra mudar a sua realidade, dá pra ser diferente, dá baita trabalho, tem que se dedicar muito, mas dá pra você transformar a sua realidade, né? Então, hoje, quando o pessoal pergunta, até fiz uma live com uma autora, ela perguntou pra mim: nossa, Jéssica, você tá contando a sua história? E eu acho que você mudou muito a sua vida hoje, porque você tinha, né? E naquele momento eu parei pra pensar, eu disse, poxa, né? Acho que se alguém me contasse, a filha da faxineira vai se graduar, vai fazer um MBA, vai fazer um mestrado, vai abrir a sua empresa, vai trabalhar dentro do Sebrae, vai fazer várias coisas, eu não acreditaria, eu acho, se me contassem de fora, né? E hoje eu acho que isso veio tudo desse intuito de querer sempre melhorar, mas não deixar de viver o processo. Eu acho isso Ótimo. super E quando importante. você fala de viver o processo também, a gente fala muito do. Por que que eu falo isso? Porque tem muita gente que, quando você falou ali do carro, e que marca muito, porque aqui, não sei de onde você estiver vendo a gente aí no nosso podcast, mas pelo menos Brasil e em especial São Paulo aqui, não sei, eu acredito que os outros estados também, é o tem que ter uma família, tem que ter um carro, tem que ter uma casa. É sempre assim, tem que ter uma família, tem que ter um carro, tem que ter uma casa. Como se fosse uma obrigação e a ordem é essa, né? Ou enfim, que tenha, mas não tem que ter essa ordem. Mas o que resume isso é que às vezes a pessoa tem, mas para mostrar, como você disse. E nessa de eu tenho que ter porque me falaram que eu tenho que ter, é onde ela não se realiza com o que ela possui. Então, se ela tem uma moto, não pode porque tem que ser um carro. Se ela tem um carro X, não pode porque tem que ser o Y. E aí as pessoas começam a não ser gratas, começam a não viver. Então, por isso que para ela, quando você fala que você tem um carro X, para ela é ruim. Uhum. Porque ela, às vezes, ela não sei a palavra se é desconhecer, mas ela não entende que você tá feliz com aquele carro. Dá vontade de você falar, calma, me deixa que eu tô feliz. Eu tô em Exato. paz. Como você disse, eu durmo tranquila e não tenho dívidas. E a maior parte das pessoas, elas se endividam com essas questões. Dos seus financiamentos, dos seus empréstimos para pagar o outro empréstimo. E ela não se dá conta que ela tá num bolo em que ela se colocou por causa de alguém, de uma cultura que tá Uhum. vindo. Então tem muito isso também dessa dificuldade, né. Sim, e o endividamento, na maioria dos casos, ele tem um início inconsciente. Vamos pegar aí a maioria do endividamento, até nem de financiamento, que aí a pessoa comprou uma casa e não fez o seu orçamento, comprou um carro que não dava, mas isso tem muito do querer mostrar. Mas vamos pensar no cartão de crédito, na compra Que eu impulsiva acho do que ainda é dia a dia, pior, né. né? Que a pessoa vai fazendo, daí, deu 3.000, não conseguiu pagar, no outro mês o cartão deu 5, daí ela pagou o do outro mês, e aí parcelou, e daí não pagou a parcela, e aquilo vira um bolo. Isso é muito inconsciente, porque a pessoa pensa assim, vou fazer uma comprinha, é R$ 30, é R$ 80 a parcela. R$ 80 eu posso pagar, mas a compra foi 400 e pouco, né? E aí ela vai fazendo coisas desse tipo, e isso tem um fator a mais, que é a comunicação. Nunca Sim. se você pega um casal, uma família ali, né? É porque eu precisava comprar aquela roupa porque eu tenho o almoço de domingo. Eu preciso comprar esse negócio aqui porque eu tava lá na Shopee e não aguentei e comprei. É porque a fulana comprou isso aqui também. Então, normalmente tem esse caráter inconsciente, né? Isso vem muito da desorganização. Então, não há um planejamento, não há um orçamento familiar, não há uma organização do dinheiro de fato, né? O pessoal não pensa, o que que eu vou priorizar? Então, como tudo é prioridade, tudo eu gostaria, né? Pô, por que que eu gostaria de ser autor e eu fiz o livro só agora e não nos outros? Porque eu tinha outras coisas. Então, Ótimo. a gente vai fazendo isso. Por que que agora eu vou fazer a minha faculdade, vou ter um carro um pouquinho mais acessível e depois eu vou trocar, né? Eu sempre brinco com o pessoal, quando a gente trocou de carro, deu acho que 2 semanas e estragou a chave. Eu fui olhar o preço da chave, dava para comprar umas 5 chaves do outro. Pois é. O seguro era 2 vezes mais caro. Então, isso tudo você tem que avaliar quando você vai subir de nível, né? De Exatamente. degrau, que a gente fala. E hoje eu falo muito pro pessoal. Hoje, quando me perguntam, eu digo, cara, eu acho que eu vivo uns 3 degraus abaixo. Se você fosse pensar aí em 20, 30% de aumento
fosse um degrau, eu acho que eu vivo uns 2 degraus abaixo do que eu poderia viver. Isso me dá tranquilidade, de eu conseguir fazer as minhas coisas, de poder aproveitar um projeto desse quando aparece. Não estava no meu planejamento de 2025 fazer um livro, né? Mas eu Sim, pude aproveitar a oportunidade. Então você vive mais tranquilo, mas sim, sim. você vai ter que entender que você vai ter que passar por cima de julgamentos. Esse não é um assunto que está na rodinha da família. Então a família te impõe, diz: "Ah, mas olha só, fulana, você precisava estar com o seu cabelo mais bonito, você precisava ter feito não sei o quê, você precisava ter comprado aquilo". Então você vai precisar ser o chato sim por um tempo. Hoje isso na minha família é muito tranquilo, ninguém mais ninguém mais questiona o que eu vou fazer, né? Ninguém ganhou a briga, então é melhor falar, deixa pra lá. Deixa ela lá que tá dando certo, né, não vamos mexer no time que tá ganhando. Mas isso a gente escutou muito, né, eu lembro quando a gente comprou nosso primeiro carro juntos, eu e meu marido, a gente resolveu se juntar e se juntou pra fazer de uma vez, assim, né. E aí disse: "Vocês vão se endividar, que isso não vai dar certo, né". E eu só dizia isso: "Calma, deixa a pessoa com a opinião dela, porque ela tá falando sobre ela, Sim. ela tá me medindo com a régua dela". Então sempre que eu vejo pessoa falando assim: "Ai, mas", eu já cheguei em casa de clientes que eu disse: "Cara, vamos vender esse teu carro? Vamos comprar um carro mais popular? Vamos lá? Vamos dar um passo atrás para daqui um ano dar 5 para frente? Ai, mas daí vão me julgar". Eu disse: "Tá, então manda o boleto para ele. Vamos mandar o boleto para Julga ele, e já paga ele também. paga pra ti e fica tudo certo". Então tem Ótimo. muito isso da aprovação social, de você ter que se Exato. enquadrar em pertencer. "Ah, eu tenho que pertencer para quem usa a bolsa de não sei quantos mil". Eu tenho: se você pode bancar, tá tudo bem, vai lá ser Fique à feliz, vontade. né. "Ah, eu tenho que comer no restaurante tal", né. Exato. Então, assim, o pessoal que convive comigo sabe que se eu vou num negócio, a gente vai sair pra comer, se a gente vai fazer um negócio, eu vou estar lá de 100% presente e curtir aquele negócio porque eu posso, porque, né, a gente tem Sim. uma agenda bem complexa ali de horários com os amigos, coitados, né, a gente luta pra conseguir se juntar e tal, mas sabe que se eu tô fazendo aquilo é porque, cara, vamos num restaurante legal? Vamos comer um negócio de R$ 10? Vamos. Vamos e tá tudo certo, né, Ótimo. porque a gente tem que entender também que quando você convida alguém, a pessoa tem que poder. E não ir numa obrigação e depois estar lá endividado porque quis participar de algo, né. Então Exato. isso vale para a família, isso vale para o trabalho, isso vale para vários cenários, né. E hoje a gente tem essa cultura aí, né, de as pessoas quererem se medir, se comparar muito com o outro, né. Comparando sempre com o outro. É muito importante quando a gente traz aqui, a gente já está quase no final do nosso podcast e eu quero, na realidade, eu quero muito, Jéssica, que você fale, que você pense aí, de repente, algo que eu não te perguntei, porque a gente vai embora, a gente vai conversando e vai embora, né? E eu trago também muitos questionamentos que eu tenho em mente e que alguém já me falou. Mas você tem questionamentos e para trazer de pessoas que você atende, então você, claro, tem muito mais experiência e está aqui como especialista também, além de escritora, para me trazer aqui informações que de repente eu nem te perguntei. Então, enquanto eu falo aqui do teu livro para o pessoal para adquirirem o seu livro, vai pensando de repente em algo que você não tenha falado, que eu não tenha te perguntado e também a gente falar um pouquinho depois da sua mentoria, dos seus trabalhos e como as pessoas podem te procurar para se ajustarem aí, pararem de ter para ser e para depois ter também. Mas vamos lá. Quero mostrar aqui novamente para vocês o Código das Finanças, estratégias para vencer no jogo da riqueza e dos negócios. E quero também que você adquira o seu, inclusive já é best-seller, tá vendo aqui, ó? Eu sempre viro o lado errado. Best-seller, ele já saiu com uma publicação muito grande, então você já tem acesso a esse conteúdo best-seller e já pode entregar para alguém. De repente você quer comprar para alguém, adquirir, ou de repente você quer para você, para sua consulta, como um manual mesmo. Você vai parar ali, você vai ler, vai grifar. Eu falo que a gente pode usar hoje. Eu, pelo menos, os meus livros eu uso todos riscados. Então, fique à vontade de você comprar o seu e você faz o que você quiser. E se quiser, já anota, já rabisca, para que você tenha em mente o poder que tem quando nós temos as finanças bem organizadas, quando a gente sabe o que tem na conta e o que não tem, e quando a gente sabe o que fazer, não simplesmente o que o outro quer que você faça. Então, que você possa adquirir esse livro inclusive, com a nossa escritora. Então, eu estou indicando aqui e inclusive nós temos o pessoal da mídia também aqui, viu, nos bastidores, não é mesmo? Nós temos a mídia aqui gravando, ó, com a gente, já tá aqui o pessoal que tá com ela também, e gravando aqui justamente isso. Quer adquirir seu livro? Entre em contato com a nossa escritora, vai lá no perfil, posso passar também seu Instagram? Já vamos passar? Pode Meu sim. Deus, eu perdi aqui, vou ter que te pedir, porque eu Acredita fechei. na Gé. Aí eu vi, achei tão legal, acredita na Gé.
Isso, Mas aí JR. não tem acento porque o Instagram não tem, né. Então Uhum. acredita na Jé, vai lá no Instagram, adquira seu livro e também de todo o conteúdo que eu já sei que ela é muito ativa aí no Instagram, tem bastante material, né. Isso, eu procuro, né, sempre ajudar tanto pessoas quanto empresas a fazer esse início. Então, acho que respondendo aí o que que tu não me perguntou, tentando pensar em alguma coisa nesse Uhum. sentido, eu gostaria de trazer esse início. Eu trabalho muito com pequenos empresários, com médios empresários também, tanto fazendo as finanças quanto dando consultoria. Então, também eu faço o trabalho de BPO, que a gente fala, Tá. né, que é a terceirização do financeiro, quanto também faço consultorias empresariais. Aí, dependendo do que a empresa precisa, do porte, né, de qual é o tamanho ou então o momento que ela está. Tá. E faço consultorias pessoais. Gosto bastante de fazer a consultoria familiar, né? Pensar em orçamento familiar, organizando tanto para sair do endividamento quanto para realizar os sonhos. Então, gosto de trabalhar em 3 pilares ali: reserva de emergência, sonhos e aposentadoria. Então, Ótimo. resolvendo esses três, a gente tem ali 90% da vida, né, alinhada para construir coisas com uma base sólida. Então, a ideia é essa, sem deixar de viver o processo, né? Então, a pegada Ótimo. é mais ou menos essa aí. E o que o pessoal me pergunta muito é como é que eu faço para dar o primeiro passo, seja para separar quando você é um pequeno empresário, seja lá uma pessoa que trabalha como advogado, o próprio pessoal da comunicação ali, né, que trabalha Uhum. ou nas redes, se você é um dentista, se você tem o seu trabalho que é o seu negócio, né, e aí tudo que você ganha é seu, mas também tem a despesa da empresa, como é que separa isso, então gosto muito de trabalhar com isso. E o pessoal me pergunta muito, como é que eu começo? Como é que eu começo a guardar? Né? Então, Certo. a reserva de emergência é o primeiro pilar. Porque se você não tem uma reserva de emergência guardada, tudo é emergência. A geladeira quebrou, você parcela no cartão. O dente deu alguma coisa, no convênio não cobre, você vai lá e parcela. Então, qualquer coisa, o pneu furou do carro, você vai lá, alguém bateu em você e você não conseguiu, você vai lá e parcela. Então, tudo você acaba gerando um endividamento, né? Que é parcelar para frente, é um endividamento, não está atrasado, mas é um endividamento. Sim. Então, a reserva de emergência é esse primeiro passo. Então, como é que eu faço para guardar? Você precisa fazer seu orçamento. Então, você vai lá, organizar tudo por categoria, o que você guarda. E mais importante que isso, do que Uhum. pensar no que você já fez, é pensar no quanto que você gostaria de fazer. Quanto que eu Tá. quero gastar com transporte? Quanto que eu posso pegar de Uber, né? O que eu posso fazer para reduzir a alimentação? Ah, vou cozinhar em casa? Não vou. Ah, eu tenho muita comprinha, né? As doidas da Shopee, lá É, que põe tudo da no carrinho e depois Shein, desiste. né? Ou então tem um parcelamento de cartão. Então, como é que eu vou organizar a vida para realmente, de fato, você gastar menos que você ganha? Ótimo. Né? Então, a ideia eu começaria organizando para você fazer reserva de emergência, para daí você conseguir realizar seus sonhos à vista e dando um passo de cada vez. Mas entendendo que se você vai dar aquela segurada, vai fechar um pouquinho a torneira, é por um determinado tempo. Então, quando você faz o orçamento, você bota lá, né? Todas as parcelas, arruma direitinho o seu financeiro, você consegue enxergar o quanto de esforço você vai fazer para depois você curtir muito mais. Então, você Ótimo. consegue viver depois muito mais, né? Muito mais. Então, começaria por aí, essa é uma pergunta muito recorrente. E o empresarial é como é que eu separo o pessoal da empresa. Então, a ideia é, se você não sabe o quanto você gasta pessoal, a empresa nunca vai ser suficiente. Então, se Ótimo. você definir o seu orçamento da sua empresa, você vem de lá para cá. Né? Um CPF organizado, uma pessoa que esteja com as suas finanças, ok? A empresa dela vai prosperar muito. E eu gosto da filosofia de empresa rica, empresário pobre. Quem tem que ter dinheiro é a empresa. Você vai lá, tira o seu salário para cobrir os seus custos e a sua empresa tem que ter dinheiro para investir, para expandir. Daqui 10 anos ela vai estar muito maior e aí você vai ser um empresário rico. Não ao Ótimo. contrário. Né? Então, Ótimo. essas acho que são as duas perguntas que eu mais escuto, né, do pessoal de uma maneira geral, assim, e que eu vejo que é muito ligado com acredita. Porque se eu não acreditar de fato que isso é possível, eu ficar, ah, mas eu nunca vou conseguir separar, ah, mas eu nunca vou fazer uma reserva de emergência. Sim, você nunca vai fazer uma reserva porque você está justamente acreditando que você não vai fazer. Né? Você não se Ótimo. organizou, você não está botando prazo, meta. Então, eu acredito Ótimo. muito nisso e fiz isso na minha vida, né? Então, assim, E deu certo? é mais do que provado que funciona, né? Dá muito trabalho. Tem que ter muita conversa, né? Hoje o marido tá super alinhado. Isso é muito importante. Eu gosto muito de atender casais, né? Porque a gente alinha essas expectativas, entende o que é importante para cada um, vê quem quer fazer junto, quem quer fazer separado, tá tudo certo. O importante é que os sonhos, os objetivos estejam alinhados, né? Então isso é super importante para funcionar e dar certo, né? Ótimo. E fico muito feliz, gostei bastante de tê-la aqui com a gente, porque além de a gente ver essa comunicação muito prática, assertiva, que é isso que a gente precisa, porque quando a gente fala de finanças, as pessoas já torcem o nariz, como a gente fala, porque, né, ah, não, mas eu não vou saber, eu não vou conseguir. E você traz isso
com muita, com muito cuidado e assertividade, que eu acho que é isso que as pessoas precisam, né, pra entender elas precisam primeiro ter essa consciência. Então a gente já trouxe aqui e depois você vai lá no conteúdo acreditar, né, não é Uhum. acredita, é Acreditar. acreditar na Gé. E vai lá que você vai conferir todo o material que ela tem aí, um trabalho lindo que ela tem realizado. Eu já comecei a seguir também, porque eu quero saber tudo e a gente vai se falando mais também por lá, porque agora já quero seguir tudo. Muito bem. Muito, muito obrigada pela tua participação. Volte sempre. Eu falo aqui em nome da editora Chave Mestra. Eu sempre agradeço vocês e já faço um convite, já intimidando mesmo vocês. Eu falo assim, que é para vocês realmente retornarem, porque aqui é a casa de vocês. Eu falo que vocês que têm a chave, então vocês abrem qualquer porta aqui. Estando em São Paulo, retornem aqui. Pode Viu? deixar, a gente vem mesmo, a gente gosta de passear. Pode vir e venha gravar também com a gente. Queria agradecer a oportunidade, né? É sempre importante esse espaço de finanças, porque sim, Sim. é complexo, não é um assunto divertido, né? O pessoal lá da minha consultoria diz que é divertido, mas a maioria diz que não é, né? E queria agradecer o espaço, a oportunidade e esse acolhimento é muito importante, né? Então, para quem já pensou aí em fazer o seu livro também, a editora é sensacional, essa galerinha é maravilhosa. Eu acho que vale super a pena vocês montarem um projeto, colocarem nos seus orçamentos, né? E vir publicar um livro também. Pode deixar que agora que eu gostei, né? Tanto de fazer podcast quanto de publicar livro, eu vou fazer outros por aí também. Ótimo, que bom. E sucesso, que Deus te abençoe, sucesso, porque com certeza vocês que já têm todo esse trabalho lá fora, agora com o livro, com materiais, com tudo que vocês fizerem, vai só promover ainda mais aquilo que vocês já têm feito. Então, sucesso mesmo e volte Obrigada. sempre. E eu quero agradecer você que esteve com a gente até agora, ó. Esse livro aqui, já sabe, adquira com a escritora. E este podcast aqui, já sabe, envie para alguém, para que outras pessoas tenham conhecimento sobre finanças. Eu te espero. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.